Olá, meus irmãos e minhas irmãs. Estamos de volta aqui dando sequência ao nosso curso e nesta aula trataremos o que é necessário para ser curados. Vamos iniciar então fazendo a nossa oração inicial, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo, Senhor nosso. Amém. Quando uma pessoa é atingida por uma dor física, um sofrimento emocional ou espiritual, ela procura uma solução para o seu problema. Por essa razão é necessário que haja locais de atendimento, conservas preparados, para que essa pessoa possa se dirigir ou ser levada, conduzida para alguém para receber oração. E para que lá ela possa então ter sua dor aliviada e ser curada e ter o seu encontro com Jesus. O ministro de oração por cura e libertação é o facilitador do encontro pessoal da pessoa que sofre com Jesus que a ama e quer curá-la. Deus é amor. É o que nós encontramos na primeira carta de São João, no capítulo 4, versículo 8 e 16. Deus é amor e quer que todos os seus filhos estejam bem no corpo, na alma e no espírito. Aliás, há uma citação bíblica também, no 5º capítulo da primeira carta aos Tessalonicenses, que fala dessa harmonia de corpo, alma e espírito. Então, querendo Deus que todos nós, seus filhos, estejamos bem no corpo, na alma e no espírito, também quer que todo ser humano esteja em harmonia. Ele pode curar quando, como e se quiser. Pois a Deus tudo é possível, conforme encontramos em Mateus capítulo 19, versículo 26. A Deus tudo é possível, Ele quer nos curar, mas nós apresentamos as pessoas que recorrem a nós no atendimento a Deus, submetemos à santa vontade de Deus, aos seus desígnios, o tratamento desta pessoa, a cura desta pessoa, né? Compete a Deus a hora, a forma, quando, quem. Porque em tudo Deus tem um plano. Inclusive, Deus pode tirar do nosso sofrimento, das nossas dores, por vezes, um bem que nós não somos capazes de entender num primeiro momento. Ao dizer isso, não estou dizendo que nós devemos nos conformar com a dor e com o sofrimento, e que ninguém deve se conformar com dor e sofrimento, né? Mas saibamos também tirar proveito das situações contrárias que acontecem na nossa vida, como a enfermidade, o sofrimento físico, sofrimento moral e etc. O processo de cura é facilitado à medida que quem precisa colabore com Jesus. E para isso, alguns requisitos são necessários. Vamos a eles? Primeiro, crer que Jesus cura. Jesus pede um ato de fé no seu nome, no seu poder. Tudo é possível ao que crê. Lembra lá daquele texto do Evangelho de São Marcos, capítulo 9, versículo 23? É o episódio daquele pai cujo filho era, numa ocasião, atirado por um espírito maligno no fogo, outra hora na água. Então, este pai já até desanimado se dirige a Jesus. Se você pode alguma coisa, Jesus vai responder para ele então: se podes, tudo é possível que crê. Muitas vezes ele perguntou ao que lhe pediam a cura: credes que eu posso fazer isso?
Seja-vos feito segundo a vossa fé, conforme Mateus 9, 28 e 29. A fé é o fundamento da esperança, é a certeza a respeito do que não se vê. Esse texto nós encontramos no chamado capítulo da fé, capítulo 11 da carta aos Hebreus. Logo nos primeiros versículos, primeiro versículo nós já encontramos essa definição. A fé é o fundamento da esperança, é a certeza a respeito do que não se vê. Nesse caso, se aplica o que aconteceu com o servo do centurião. Na narrativa de Mateus, capítulo 8, versículo 5 a 13. Por que se aplica? Porque diante do apelo que ele faz a Jesus, ele conta, olha, meu servo está sofrendo. E esse centurião romano não era judeu, não era um homem, digamos, crente em Deus, não cumpria os mandamentos, teoricamente. E Jesus vai dizer, olha, eu irei e o curarei. E ele diz, não precisa você nem ir. Porque, aliás, eu não sou digno de que você entre na minha casa. Basta que você diga uma palavra. Aliás, isso nós repetimos em cada celebração da Santa Missa. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e eu serei salvo. E aí o salvo tem a conotação de curado, né, de cura. Né? Então, aí é a fé. E foi espantosa essa atitude de fé que Jesus, inclusive, enaltece. Né? É uma prova que, de fato, está certo o autor da carta aos Hebreus, né? Quando diz, a fé é o fundamento da esperança, a certeza a respeito do que não se vê. Ó, Senhor, eu não preciso você ir lá em casa, eu não preciso ver nada, basta que o Senhor queira e que o Senhor diga uma palavra. Né? Crer, insistir, pedir com ousadia, reter o Senhor insistentemente na necessidade. Foi o que aconteceu, aliás, com a cananeia, que gritou e insistiu. Senhor, ajuda-me. Naquela narrativa de Mateus 15, 21 a 28. É ele que ensina a insistir com fé. Mateus 7, 7 e Lucas 11, 8. Insistir. Se tiveres fé, nada vos será impossível. Mateus 17, 20. Tudo o que pedirdes na oração, crede que o tendes recebido e ser-vos-á dado, conforme Marcos 11, versículo 24, e Mateus 21, de 21 a 22. Também um outro requisito, querer ser curado. Quando a pessoa que pede oração quer ser curada, ela ora com tal poder que o Senhor atende prontamente no que ela mais precisa. De repente você pode estar questionando, olha, mas alguém vai pedir oração de cura sem querer ser curado? Precisa haver a disposição de querer de fato, porque nem tudo o que nós verbalizamos é exatamente aquilo que nós intencionamos, é exatamente aquilo que está no nosso coração, no nosso interior. Inclusive nós corremos o risco de estar até rezando, orando e sem estar com o desejo de estar fazendo comunhão com Deus, o diálogo com Deus. Então também pode ser que a pessoa procure os ambientes de atendimento nosso e não esteja, de fato, com vontade, com desejo profundo de ser curado. Até por carências, por traumas, etc. Se acostumou naquela situação, ou porque alguém o encaminhou lá, ela vai lá pedir o atendimento. Mas às vezes não está com a disposição interior de querer ser curado. E nós precisamos também, no espírito, no uso dos carismas, perceber, detectar isso. Né? A sua oração de súplica toca o Senhor e Ele atende. Jesus pergunta muitas vezes ao que lhe pede cura: o que quereis que eu vos faça? Senhor, que nossos olhos se abram. A narrativa de Mateus 20, 32 e 33, referindo aos cegos de Jericó. Ou também como em Marcos, no capítulo 10, encontramos o cego de Jericó. Jesus, obviamente, que
sabia do que se tratava, sabia qual era a necessidade deste pobre cego, destes pobres cegos, que a necessidade deles era de ter a recuperação da vista. Queriam ver. Ainda assim, o Senhor questiona: o que queres que eu faça? Percebemos aí que o Senhor quer que sejamos colaboradores da sua obra, porque Ele precisa? Não. Mas Ele nos fez cooperários com Ele. É o desejo de Deus que nós tomemos participação no seu reino também nessa dimensão. Por isso, o que queres que eu faça? Nesse caso aqui, Senhor, que nossos olhos se abram. Pode ser tantas outras possibilidades, tantas outras necessidades que o Senhor questiona a mim, questiona aquele que eu estarei atendendo no plantão de atendimento. O que queres que eu faça? A hemorroíça é um exemplo de força de vontade de ser curada. Ela enfrentou a sua enfermidade física, a multidão, os apóstolos e todas as outras dificuldades, porque queria ser curada. Isso nós encontramos no capítulo 5, versículo 25 e 34 do Evangelho de São Marcos. Particularmente, eu admiro muito esse texto, a fé, a coragem desta mulher, cujo Evangelho nos narra que ela já sofrera durante 12 anos. Imagine, meu irmão, minha irmã, a fé desta mulher, que não esmoreceu, porque às vezes a Bíblia mostra isso para nós. Situações de pessoas cujo sofrimento fez desanimar na fé. É um pouco daquele homem cujo filho era tirado uma hora no fogo, outra hora na água, que está no capítulo 9 deste mesmo Evangelho. Senhor, se você pode alguma coisa, vem e nos ajuda. Essa aqui não. Do caso da hemorroíça. 12 anos, não é 12 dias, 12 meses, não. Você imagina naquela época, os padrões de higiene da Palestina e tal. O calor naquele deserto. 12 anos, o Evangelho vai dizer que ela gastou tudo que tinha e nada resolveu. Vivia sob aquele tormento. Pelo contrário, piorava ainda mais. O que me chama a atenção é que neste Evangelho, nós estamos falando de Marcos 25 a 34. No versículo 27 está escrito assim: tendo ela ouvido falar de Jesus, disse consigo mesmo: se eu tocar, ainda que seja na hora do manto, dele eu serei curado. E assim aconteceu. A insistência dela. Agora, como que as pessoas terão fé? Ela teve fé aqui porque alguém anunciou Jesus para ela, tendo ela ouvido falar de Jesus. Por isso é que nós dizemos, no nosso ministério, o nosso ministério é um ministério de evangelização. Mais um requisito: buscar Jesus. É Ele que cura. Ele é o médico e o remédio. Bartimeu clama: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Lançando fora a capa, ergueu-se de um salto e foi ter com Jesus. Já falávamos disso antes, que está em Marcos 10, 47 a 50. Encontrar Jesus é a solução para a vida e para todos os problemas, dores, sofrimento da vida. A cura se completa quando Jesus entra na vida da pessoa. Na verdade, a cura pela cura não faz muito sentido. Cairia, de repente, até numa situação terrível, de imaginar um Jesus do curandeirismo. O importante, sim, pode ser usado esta via. E como é usado através desse movimento abençoado que Deus deu para a igreja? É normal se encontrar com Jesus por esta via, da dor, do sofrimento, a via da cura. Mas o importante, o essencial, o que está na ordem do absoluto na vida de qualquer um, doentes, enfermos ou sãos, é Jesus Cristo, nosso Senhor. Tudo tem que convergir para Ele. Eu quero aproveitar aqui, nesta questão que estamos vendo aqui, sobre esse requisito de buscar Jesus. Tem uma coisa que nós temos que ensinar às pessoas, é elas riscarem do seu vocabulário aquela expressão, se não vem por amor, vem pela dor. O
Provavelmente você em alguma ocasião já ouviu isso. Não. Nós já dissemos aqui, e você sabe, que Deus é amor. A sua natureza é amor. Não é concebível um pai de amor e de misericórdia que deu uma prova suprema de amor a enviar o seu filho Jesus para morrer numa cruz para nós, por nós. Não podemos conceber que ele vá ter algum tipo de alegria, alguma satisfação em ver seu filho, a sua filha sofrendo. Então, é errado essa questão de dizer, né? Às vezes a gente encontra isso, às vezes a esposa que está rezando para o esposo há tanto tempo, para ele se converter, para ele vir para a igreja, de repente, Deus me livre, acontece um acidente de automóvel, enfim, uma situação drástica. A pessoa diz, quem não vem por amor, vem pela dor. Não, isso não é legal dizer. Mas podemos dizer, não são palavras minhas, mas eu também ouvi de um sacerdote que dizia, não é verdade que esta expressão, quem não vem por amor, vem pela dor. Mas é verdade dizer que para muitos o amor de Deus só entra pelos buracos das chagas. Ou seja, às vezes a pessoa passa por um expediente desse, terrível, de dor, de sofrimento, para se encontrar com Jesus. Quantos que nós conhecemos que está lá no leito do hospital e de repente recebe a palavra de Deus e ali se converte, muda o seu pensamento, sua forma de ver a vida. Deus se utilizou, não que Deus quis, mas Deus, em sua infinita bondade, se utilizou daquele mal para entregar a essa pessoa um bem maior. Falando do que é necessário para ser curado, nessa primeira parte nós vimos então alguns aspectos, né? E também alguns aqui requisitos necessários para a pessoa obter a cura. E na sequência nós continuaremos a falar sobre os requisitos necessários para se obter a cura.